Jesus pacífico? Nem sempre. Houve um dia em que ele se encheu de uma ira tão santa, tão justa, que ninguém ousou confrontá-lo. Com olhos flamejantes, voz firme e passos decididos, ele entrou no templo e transformou um lugar de comércio em um campo de batalha espiritual. Derrubou mesas, espalhou moedas pelo chão, expulsou os cambistas, enfrentou um sistema inteiro com coragem e autoridade. Esse é o Jesus que muitos não conhecem. Esse é o Jesus da segunda-feira da Semana Santa. E é sobre esse momento explosivo, tenso, transformador que a gente vai falar hoje. E se você quer ver a verdade da Páscoa sem filtros, com profundidade bíblica e coragem para falar o que muitos evitam, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ver o verdadeiro Jesus. Vamos juntos nessa jornada até a cruz e além dela. Depois do clima de celebração do Domingo de Ramos, a segunda-feira chega com tensão. Jesus volta a Jerusalém, mas agora não para aplausos. Ele tem um alvo, o templo, o lugar mais sagrado para os judeus, mas também o lugar onde a fé havia sido corrompida. Os 4 evangelhos relatam esse episódio, mas João coloca a purificação do templo no início do ministério, enquanto Mateus, Marcos e Lucas situam durante a última semana. Pode ter havido 2 purificações, ou apenas uma, com enfoques diferentes. Mas o que importa é o que Jesus fez. Ele viu vendedores, cambistas e um ambiente que deveria ser de adoração se tornando um mercado. Em Marcos 11, lemos: E, entrando Jesus no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Marcos 11:15. Imagine a cena. Um homem só, sem soldados, sem armas, mas com autoridade espiritual. Ele vira o sistema de ponta cabeça, derruba mesas, expulsa os comerciantes. Jesus não foi gentil. Ele foi direto, foi firme, foi indignado. E por quê? Porque transformaram a casa de Deus num covil de ladrões. Ele mesmo diz, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês a transformaram num covil de ladrões. Marcos 11:17. A fé virou moeda de troca, o templo virou comércio. As pessoas compravam animais para o sacrifício e trocavam dinheiro em taxas injustas. Era um esquema lucrativo, e os líderes religiosos sabiam disso. Jesus atacou a raiz do problema, a comercialização da fé e a hipocrisia religiosa. Ele não se levantou contra o templo, mas contra o que fizeram com ele. Essa cena não mostra um Jesus fora de controle. Mostra um Jesus totalmente no controle, agindo com justiça e zelo. A Bíblia diz: o zelo da tua casa me consumirá. João 2:17. Essa ira de Jesus não é como a nossa. É uma ira santa, movida pela verdade, pela justiça, pelo amor ao Pai. Ele não perdeu a paciência. Ele revelou a santidade de Deus, e isso incomoda, porque expor o pecado sempre incomoda. Os principais sacerdotes e escribas quiseram matá-lo depois disso. A purificação do templo não foi apenas simbólica, foi uma ameaça direta ao sistema religioso da época. Jesus estava dizendo: Deus não habita mais nesse esquema. E hoje, será que ele não faria o mesmo em muitos lugares que se dizem igreja, mas vendem bênçãos, prometem prosperidade em troca de ofertas e manipulam a fé para lucro? Será que ele não derrubaria mesas de quem usa o nome dele para se promover? Será que ele não expulsaria os vendilhões do templo moderno? Os que pregam uma fé sem cruz, sem arrependimento, sem transformação? Essa cena de Jesus confrontando a religiosidade hipócrita precisa nos fazer pensar. Porque às vezes o maior inimigo do Evangelho não está fora da igreja, mas dentro dela. São os que usam a Bíblia como fachada, mas negam o poder da palavra. Jesus não veio para massagear egos religiosos.
Ele veio para estabelecer o reino de Deus. E o reino começa com limpeza, começa com purificação, começa com a verdade jogando luz no que estava escondido. Quando Jesus faz isso no templo, ele está dizendo: a religião sem Deus tem que cair. A fachada sem vida tem que ser quebrada. O templo de pedras pode até ser bonito, mas o que importa é a presença do Pai. E é por isso que mais tarde ele vai dizer que o novo templo somos nós, e que o verdadeiro culto acontece em espírito e em verdade. Mas atenção, antes da ressurreição, antes da cruz, antes da ceia, houve esse momento. Jesus confrontando o pecado dentro do templo. E talvez hoje ele queira fazer a mesma coisa em nós. Derrubar mesas, expulsar o que é falso, limpar o que está sujo e restaurar a verdadeira adoração. A segunda-feira da Semana Santa nos lembra que Jesus não é indiferente ao que fazemos com a fé. Ele se importa e, às vezes, a manifestação do amor divino vem em forma de ira santa, porque a ira de Deus não é o oposto do amor. Ela é o amor em ação contra tudo que destrói o que é sagrado. E agora fica a pergunta: se Jesus entrasse hoje em nossas igrejas, em nossos lares, em nossas vidas, o que ele derrubaria? O que ele expulsaria? Será que ele encontraria fé autêntica ou um mercado disfarçado de adoração? Que essa segunda-feira nos leve ao arrependimento, que a ira santa de Cristo nos purifique e que o templo do nosso coração seja casa de oração, não vitrine de vaidade espiritual, e não para por aqui. A Semana Santa continua e o clima vai ficando ainda mais intenso. No vídeo de amanhã, vamos ver como Jesus desafia os líderes religiosos com parábolas ousadas, deixando claro que o reino de Deus está se abrindo para quem ninguém esperava. Você não vai querer perder. Então já ativa o sininho, deixa aquele like, se inscreve se ainda não é inscrito e compartilha esse vídeo com quem precisa entender que o verdadeiro Jesus também sabe virar a mesa. Nos vemos no próximo episódio da nossa jornada nos Passos da Páscoa.